Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos aqui no nosso canal. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, é com muita alegria que em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado e que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, que eu sempre lembro aqui a vocês, que tem os seus trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, como são chamadas, acontecendo sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e o nosso grupo de estudos que acontece aqui nesse formato no canal e também de forma presencial na nossa casa, sempre às quartas, das 19 às 20 horas. Então, quem estiver passando por perto, na segunda, às 19h30 e na quarta, às 19 horas, vem conhecer a casa. Será um prazer recebê-los para estarmos juntos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos, porque nós somos um grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo. No momento, nós estamos estudando esse livro, o livro dos Espíritos, e nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Nós estamos no capítulo 9, que tem o título Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, e hoje nós vamos terminar o item que trata dos convulsionários. Nós já vimos da pergunta 481, 481A e 482, e hoje, com a pergunta número 483, nós encerramos esse item que vai tratar desses convulsionários, que são aqueles, quem está chegando agora a ver aí nos vídeos anteriores, indivíduos que sofrem convulsões, que se caracterizam por convulsões ou contrações violentas e involuntárias dos músculos, acompanhados de abalos mais ou menos violentos. E que lá no século XVIII, na época em que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, tinham grupos de fanáticos, inclusive, que ganharam notoriedade fazendo exposições, encontros públicos, utilizando esses convulsionários. Né? Então, é sobre isso que Kardec vai perguntar aos espíritos, e hoje nós vamos finalizar com a pergunta número 483, esse item. Eu sempre lembro a vocês aqui que a tradução do Livro dos Espíritos que eu leio aqui, a que eu leio aqui, que eu tenho várias, no momento eu estou com a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês seguem de casa com a tradução que vocês tiverem. Então, vamos lá? Pergunta número 483 que Kardec fez aos espíritos. Qual é a causa da insensibilidade física que se verifica, seja em certos convulsionários, seja em outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Então, Kardec quer saber o que é que acontece com essas pessoas que ou estão nesse estado de convulsão provocado por uma ação magnética, um passe, como acontecia nessa época, ou em outras situações que pessoas são submetidas até a sofrimentos, a torturas
e não sente, tem uma insensibilidade no corpo físico. O que é que causa isso? Kardec quer saber, né? E os espíritos respondem. Em alguns, é um efeito puramente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias químicas. Então, assim, a ação magnética sobre o sistema nervoso provoca como se tivesse essa suspensão dessa sensibilidade. Continuando, os espíritos vão dizer, noutros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, aparentando que a vida desligou-se do corpo, transportando-se para o espírito. Não sabem que, quando o espírito se acha vivamente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve, não vê? Então, eles dizem, uma das razões pode ser um passe, uma ação magnética sobre o sistema nervoso que acaba causando uma sensibilidade no corpo físico e a pessoa aí não sente. E outra é como se a pessoa, naquele momento que está sofrendo aquela violência, está passando por aquele estado de dor profunda, ela se desligasse, ela deixasse o corpo, ou seja, como se o espírito assumisse, né? Que é o que os espíritos dizem assim. É como se a vida aparentemente se desliga do corpo, porque o espírito se fixa em outra coisa. Então, ele se fixando em outra coisa, se apropriando, causa é como se ele tivesse feito, é como se fosse um efeito de desdobramento, em que o espírito se afasta do corpo físico e aquelas impressões, a sensibilidade está suspensa e aquela impressão que o corpo sente, o espírito não absorve. Essa é a resposta dos espíritos. Então, vamos ler de novo. Em alguns, é um efeito puramente magnético que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias químicas. Também a gente já sabe que determinadas substâncias, a pessoa, quando está sobre o efeito dessas substâncias, às vezes até cocaína, crack e outras substâncias, ela fica num estado de entorpecimento do seu sistema nervoso que ela não sente, acaba não sentindo determinadas coisas que acontece com o seu corpo. Noutros, prossegue os espíritos, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, aparentando que a vida desligou-se do corpo, transportando-se para o espírito. Então, a pessoa fixa num pensamento tal, se prende a um determinado pensamento, que é como se ela se desligasse do corpo e ela não sentisse a dor. Continuando, não sabem que quando o espírito se acha vivamente preocupado com uma coisa, ou seja, o espírito foca o seu pensamento, direciona para um determinado lugar, um pensamento fixo, o corpo não sente, não ouve, não vê. Ou seja, é como se a gente desdobrasse, se desligasse momentaneamente daquele corpo. E Kardec, ele faz um comentário a essa resposta dos espíritos. A gente sabe que como ele sistematizou o livro dos espíritos foi assim. Ele faz a pergunta, coloca a resposta dos espíritos e em algumas respostas ele tece alguns comentários. Essa teve comentário de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem, muitas vezes, nos casos de suplícios, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderia vencer uma dor aguda se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito magnético. Então, ele diz, em determinadas situações, né? Então, assim, existe uma exaltação, um entusiasmo, um foco que a pessoa direciona, até às vezes de uma forma fanática,
em um determinado momento, que mesmo ela sofrendo suplícios, sendo machucada, ela consegue vencer aquele momento de dor como se ela tivesse sobre um efeito anestésico. Continua Kardec. Sabe-se que no calor do combate, muitas vezes não se percebe um ferimento grave, enquanto em que circunstâncias comuns, um arranhão provocaria temores. Então, dando um exemplo disso que ele falou antes, dessa exaltação, desse foco que a pessoa está em determinado momento, que ela nem percebe a dor que está acontecendo ali naquele corpo, porque ela está focada em determinadas situações, como se ela estivesse passando por um efeito anestésico. Aí Kardec dá como exemplo. Já se viu, por exemplo, em casos de guerra ou de combate, que a pessoa, mesmo ferida, ela consegue continuar, mesmo tendo tomado um tiro, ter sofrido a amputação de algum membro, e ela continua ali, apesar da dor física. Ele dá como exemplo também. A gente conhece outros exemplos, por exemplo, de mães que se colocam à frente de filhos quando eles estão sendo atacados por algum animal, ou estão em alguma situação muito perigosa, em que as mães, os pais também, eles se colocam à frente, e mesmo muito machucados, mas o foco, o pensamento dirigido, a vontade de defender aquela pessoa que ama, parece que eles não estão sentindo naquele momento a dor. É como se tivesse um efeito anestésico. Kardec dá esse exemplo do combate. E continua Kardec. Vistos que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, pode-se perguntar como, em certos casos, a autoridade pode fazê-los cessar. Já que ele está dizendo aqui que esses fenômenos, essa condição de poder ficar nesse estado convulsionário, dessa exaltação, dessa convulsão, dessa contração violenta do corpo, isso é uma questão orgânica, é do físico. Aquela pessoa vem com essa condição. Então, ele vai dizer, visto que isso depende de uma condição física e também da ação de certos espíritos. Porque nas perguntas anteriores nós já vimos que determinados espíritos se aproveitam de pessoas que têm essa condição, que se submetem a esse tipo, como tinha lá no século XVIII, desses espetáculos, e que se permitem ser magnetizados para entrarem nessa condição, e espíritos que queriam zombar, se utilizar daquela situação, se aproximavam e interferiam, acabavam atuando também naquela situação. Então, Kardec está dizendo aqui, esse fenômeno depende de duas condições. Primeiro, de uma causa física, ou seja, aquela pessoa já tem uma disposição para que isso aconteça, porque em seu organismo físico isso está presente. E também da ação de outros espíritos que se aproveitam dessa condição que essa pessoa tem. Então, ele vai dizer, pode-se perguntar como, nesses casos, a autoridade pode fazê-los cessar. Por quê? Porque nós vimos aí, nas perguntas também anteriores, que um espírito que tem uma autoridade moral, ele pode atuar sobre um espírito ainda numa condição, um espírito inferior, um espírito não tão esclarecido, que esteja submetendo uma pessoa, um espírito que está encarnado, uma pessoa que está aqui nessa dimensão, ele pode, com sua autoridade moral, interromper esse processo e fazer cessar isso. Então, ele diz, pode se perguntar como a autoridade pode fazer cessar. Se é uma coisa que também é de uma causa física, que está no orgânico, como esse outro espírito que tem uma condição mais elevada, uma consciência mais esclarecida, pode fazer cessar isso.
ele mesmo, Kardec, continua. A razão é simples, ele vai dizer. A ação dos espíritos é aqui secundária, pois tão somente aproveitam uma disposição natural. Ou seja, eles só atuam assim porque aquela pessoa já tem uma disposição natural, já tem elementos no seu corpo físico que predispõem a essa condição. A autoridade moral, continua Kardec, a autoridade, desculpe, não suprimiu a disposição, mas a causa que a entretinha e a exaltava. A condição da pessoa continua, mas a autoridade daquele outro sobre aquele que estava, digamos assim, excitando, aumentando a coisa para que fosse mais do que... É como se fosse uma coisa pequena e viesse um espírito e dissesse assim, vou fazer ele tremer muito mais, vou fazer ele se jogar no chão, vou fazer ele ficar dando urros, dando gritos. A autoridade moral vai sobre esse espírito e, como diz assim, pare com isso. Deixe essa pessoa em paz. Então, ele diz, a autoridade não vai suprimir a disposição que a pessoa já tem, mas a causa que aumentava isso, que era o outro espírito que vinha. Então, ele vai dizer, opa, parou. Deixe essa pessoa em paz. E intercede. Então, naquele momento, aquela coisa que estava exaltada, é como se a gente chegasse num foguinho pequeno e começasse a jogar gasolina. O fogo vai aumentar. Então, vem alguém e diz, opa, então o fogo começa a diminuir e vai ficar ali dentro daquela condição de brasa que ela estava. Não vai. Então, a autoridade vai cessar a causa que entretinha e exaltava, ou seja, que estava futucando e aumentando para que aquilo ganhasse uma proporção maior. Mas a disposição da pessoa, ou seja, aquilo que ela já tem, que pertence a ela, como uma predisposição, ela vai continuar tendo. E, finalizando, Kardec vai dizer, de ativa, tornou-se latente e tem razão de agir assim, porque o fato resultaria em abuso e em escândalo. Deixar que essa outra pessoa continuasse a fazer isso com outra, né? Serviria para aquela pessoa que está aqui nesta dimensão encarnada, estivesse sofrendo um abuso, estivesse se submetendo a um constrangimento, a um escândalo. E encerrando esse item, Kardec vai dizer, sabemos de resto que essa intervenção é importante quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, numa situação dessa, em que espíritos mais esclarecidos, e a depender do mérito, né, da pessoa que está sofrendo essa ação, se ela tiver passando por essa situação, ela tiver já essa coisa latente, que for algo que é uma predisposição que ela tem, mas de alguma sorte isso eclode e algum espírito se aproxima para intensificar esse processo, a depender da sua condição, do seu mérito, virão espíritos outros, familiares, espíritos que zelam pelo esse aprendizado dessa pessoa e podem se aproximar e, com sua autoridade moral, interromper esse processo. Vai continuar na pessoa a condição, mas naquele momento é cessado para que a pessoa possa se recompor, não passe por um constrangimento, né? Nem físico, né? Porque também o seu corpo físico, embora naquele momento em que a coisa está acontecendo, é como se ela estivesse anestesiada e não sinta, mas depois, claro que o organismo vai sentir os efeitos disso aí. Então, para que não tenha efeitos nem físicos e nem morais, né? Da pessoa ser, tá sujeita a um constrangimento, a um escândalo.
E com isso, nós fechamos o item convulsionários do capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, ou seja, espíritos que estão na dimensão espiritual interferindo em nós que estamos aqui na dimensão material, nessa dimensão, nesse aprendizado, essa interferência de lá para cá na nossa vida. Fechando esse ponto, esse item que trata dos convulsionários, para que na próxima semana, que claro, eu vou estar aqui esperando vocês, nós possamos dar prosseguimento com um item muito interessante. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Quem são esses espíritos que gostam ou que não gostam de nós e que estão próximos, que estão fazendo essa intervenção na nossa vida? Kardec vai procurar saber sobre isso e é claro que eu espero vocês aqui. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que possamos, Senhor, levar para o nosso aprendizado do nosso dia a dia. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo, claro, no coração de todos e até a semana que vem.